programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ANW, nosso programa Amazônia News Weekend, aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, também no YouTube, você pode achar TV Amazônia e encontrar não somente esse programa, mas os que nós fizemos anteriores, sempre com um convidado muito especial, e hoje não é diferente. Nós temos o Marcos Wallace, que é gestor do projeto Maranata Futsal. O time já está pronto, né, federado, nós vamos conversar sobre isso, mas além do time profissional que já está jogando, treinando e pronto para competir, existe um projeto muito especial em torno do Maranata, e é por isso que nós convidamos o Marcos aqui, porque é algo muito inspirador. Então, Marcos, seja bem-vindo, viu? Obrigado por ter atendido o nosso convite de estar conosco aqui nesse dia. Tenho só a agradecer, obrigado, professor Luciano, por tudo, né? E vamos conversar sobre esse projeto que é maravilhoso, que eu tenho um privilégio de estar compartilhando isso. E vamos lá. Ok. Conta pra gente como começou o teu interesse pelo futsal e que te conduz aí a entrar num projeto tão desafiador, né? Eu penso que você começou isso tudo do zero e não deve ter sendo fácil. Verdade. Cada passo, cada conquista. Mas de onde surgiu o teu interesse, a tua afinidade com o esporte e principalmente com o futsal? Assim, no futsal eu já era jogador, né? Jogava no futsal. Aí eu fui e parei de jogar e pronto, trabalhei como um dirigente no Juventude, um time aqui de Santarém, um time local, que é o primeiro time federado de Santarém. Trabalhei por um bom tempo lá e saí, né? E tentei fazer esse projeto. Na realidade, esse projeto começou de um sonho. Eu sempre falo isso, que esse sonho ali é feito de Deus, que se eu tive esse sonho foi em 2008. Estava dormindo e apareceu, para chegar no nome Maranata, né? E eu estava em casa, sonhei e nesse sonho aparecia uma coisa, mexe muito comigo isso. Eu tinha uma presença maligna nesse sonho, e essa presença maligna corria muito atrás de mim. E Deus falava assim: acompanhe essas placas, Coríntios 12, Coríntios 13, e aí chegou no último versículo, né, de Coríntios, mas eu não conseguia compreender. Me acordei e deixei quieto. Isso aí passou por um tempo. Aí aconteceu em 2019, ia ter uma competição aqui em Santarém, e nessa competição em Santarém eu queria fazer um time e eu queria colocar nessa competição, né, da Pro Esporte, e eu não sabia como é que eu ia fazer. Você falou 2019? 2019. E o sonho foi 2018, quer dizer. 2018. Ah, tá, porque eu tenho entendido 2008. 2018. Então, 2018, você teve esse sonho que te impactou muito. E um ano depois surgiu a competição. Tá bom, vamos lá. Tá. E aí, Aí eu também não estava muito ligado na igreja, né? Eu estava desviado. E eu tentava fazer esse projeto, fui para fazer. E aí, ajeitei o que tinha para ajeitar. E por último, verifiquei o nome. Eu estava procurando esse nome, eu queria colocar aí aquela coisa. Deus falava para mim: não é esse. Não é isso. Aí eu falei: Deus, me diga qual é essa direção para eu poder fazer isso. Né? Me ajoelhei, pedi direção a Deus. E eu sempre escutava aquele louvor: Maranata, Maranata. Aí eu coloquei Yeshua. Aí, não é isso que eu quero. Aí eu não sabia o que fazer. Aí eu estava em casa, coloquei o louvor, fui para o computador. Foi o momento que eu caí no chão. Caí. Aí o louvor tocou. Aí ele falou: é esse. Caiu como? Caí. Eu estava em pé, caí. Por
causa da presença de Deus? Aí, é esse nome. Aí eu peguei e coloquei o nome Maranata. Depois daí, o primeiro ano, fomos campeões. No primeiro competição, a gente fomos campeões logo, de início. E aí eu fui trabalhando. Eu fui observando, fui buscando mais conhecimento, né, sobre o esporte. Eu comecei a falar para mim mesmo, não adianta eu querer fazer um projeto, que esse projeto seja só por competir, não, tem que levar isso um pouco mais adiante. E eu entendi, daí eu entendi que tem duas fases quando tu começa a ouvir Deus. Tem aquela que tu diz assim, Deus me ensine a fazer a sua vontade, né? Eu cheguei nessa etapa, depois eu entendi, no start da minha vida, eu entendi que não é ensine, mas me conduza a fazer a sua vontade, me mostre como eu devo fazer. E aí eu fui entendendo. É quando a única pessoa que eu poderia compartilhar isso diretamente era com ele, eu conversava, tirava um tempo só eu e Deus, e eu entendia, não. Quando ele me falou, ele conversando minhas orações, eu entendi que, olha, Luciano, eu sou um cara muito reclamão. Pensa num cara reclamão, sou eu, velho. Reclamo, quando eu acho alguma coisa errada, eu reclamo, e Deus ali comigo disse assim, não é assim. Foca nas crianças. Foi que abriu o meu leque. Deixa eu voltar contigo um pouquinho aqui a história. Como é que foi para você juntar os primeiros atletas e querer montar esse time? E deve ter sido bons jogadores, porque você já juntou um time para ser campeão, né? Sim, foi. Na realidade, eu tinha só um jogador só. Era um amigo meu, era da igreja, também da igreja, Rafael. E eu conversando com ele, ele falou assim, Marcos, eu estou contigo. Ajeita o time e que eu vou atrás dos jogadores. Beleza. Eu fui atrás de outras pessoas e todas as pessoas falavam que não. Não, Marcos, não vai dar certo, isso não vai, tranquilo. E eu fui com ele. Ele falou, vai, arruma tudo que eu vou atrás dos meninos. Foi que quando ele foi, conseguiu outros jogadores para mim. E a maioria daqui dos meninos de Santarém estava tudo em algum time. Né? Já estava treinando, Eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Tem poucos. Aí Deus foi tão maravilhoso que me trouxe outros jogadores de fora. Aí eu tive o privilégio de trazer outros jogadores que eram federados já da Federação Paraense Futsal, jogadores profissionais. Eles adentraram, eu conversando, tendo diálogo com eles. Marcos, aí a gente vai. Beleza. Trouxe Rato, jogadores, né? O Ronaldo, Yuri, vieram para jogar. Somaram, entraram e conseguimos o primeiro título. E eles permanecem no time ou tiveram que voltar para as suas cidades? Hoje, alguns estão aqui jogando em outros times, né? Como Juventude, o Bruno Rato, o Yuri voltou para a cidade deles, o Ronaldo também continua aqui. E assim, a gente continua conversando, né? Uhum. E o time esse primeiro time foi um time adulto, né? Foi, o primeiro time foi o time adulto. Só que o adulto é um protótipo do teu projeto principal com o Maranata, que você estava falando quando eu te interrompi, da visão que Deus está te dando para você não ficar só com adulto, mas o projeto também alcançar crianças. Era isso que eu estava falando quando eu te interrompi. Foi assim, como não tinha só... O primeiro foi o principal, né? O adulto. Aí eu fiz, tá? E eu precisava do primeiro título. Aquela coisa me falava, não, você precisa ganhar alguma coisa, né? E aí aconteceu. Aí depois que aconteceu, veio a pandemia e não teve mais competições. E eu fiquei com a maioria dos meninos que somaram no time, era na faixa de 17 a 18 anos. 17, 18, 19. Fora os meninos que vieram de fora, né? Aí é essa base que você tem que trabalhar. É com essas pessoas. E eu fui trabalhando com eles, né? E até hoje os meninos estão no time ainda. Conversamos, dialogamos, falamos também de Deus, repasso algumas coisas para eles, né? Mas não era isso. Aquela coisa assim, não. É a base. São crianças, eu preciso de crianças. Porque, Luciano, eu falo assim, se você analisar bem hoje,
a nossa adolescência, nossas crianças, elas estão totalmente desligadas do esporte. E isso foi em 2019, quando eu comecei a analisar isso. 2019. E aí eu fui analisando essas situações, que eu vi que hoje é difícil tu encontrar uma criança brincando na rua de bola, é difícil tu encontrar uma criança brincando de peteca, né? De soltar pipa. Hoje é muito difícil, né? Hoje é muito difícil. E aí eu comecei a pesquisar por que esse motivo. O que está acontecendo? Hoje a tecnologia veio, as crianças se desfalcaram, né? A pandemia isolou isso, elas ficaram mais dependentes do aparelho, da tecnologia, e se afastaram do esporte. É uma situação muito difícil para a gente trabalhar. Né? Porque até hoje, quando você conversa com uma criança, quando eu tiro um tempo para tentar conversar com uma criança, se ela tiver um aparelho, ela te dá 1 segundo, 1 minuto, 2 minutos, ela fala contigo, os outros totalmente ligados. Então eu entendi que não, preciso voltar, a gente precisa trazer essa infância de novo, né? E as pessoas começam a encontrar muitas dificuldades em A e B, dizendo assim, por isso que não tem, alguns times desses não chega a alguma final, alguma disputa de título, igual a seleção brasileira, né, que hoje está em reformas, seleção brasileira de futsal, seleção brasileira, voltando à seleção brasileira. Hoje a gente são dependentes de jogadores um pouco mais, com uma idade um pouco mais avançada. Por quê? Porque nós perdemos essa essência lá embaixo. A gente não produz, sendo que nossa nação que produz melhores jogadores habilidosos. E hoje nós não temos isso, né? Somos dependentes de algum e de outro. E aí, mas por que isso? Porque a gente não tem uma base mais forte. Foco tanto no principal, tanto nessas outras categorias, e esquece do principal, que são as crianças. Eu acho que hoje a gente lida, né, com várias dificuldades que mudou o comportamento das famílias, em primeiro lugar, e também das crianças. A tecnologia, todo mundo sabe, né, que as crianças hoje não ganham mais carrinho, nem bola. O celular acaba sendo, eu não sei como é que chama aqui em Santarém, mas lá no Rio de Janeiro chama chupeta, né? Não sei se é o mesmo nome aqui, que a criança põe na boca da criança para acalmar, né? E ficar chupando a chupeta. É o pipo. É pipo, né? Então, o iPad, o tablet, o celular, o pipo, é a chupeta da criança hoje. A criança está chorando, dá o celular para ela brincar, a criança fica lá. E tem muitas crianças, eu estava até conversando um dia desse, acho que 2 dias atrás com alguém sobre isso, que é pai de criança, falando que tem muitas crianças hoje que são totalmente viciadas em celular. Crianças, cara. A minha filha, ela estuda psicologia, né? Tá no 5º semestre de psicologia. E ela estava conversando comigo que a psicologia já catalogou e já tem um nome para esse novo tipo de vício, que é o celular, que causa os mesmos estímulos de uso de droga, tipo cocaína, maconha, crack, porque mexe com hormônios, com a parte fisiológica, neurológica, né? E a tecnologia faz isso, a criança fica viciada naquilo mesmo. E os pais, para acalmar a criança, não toma que ela fica quieta, né? E inibe. Mas também eu acho, Marcos, que tem o lado também da própria violência, né? Eu não sei como é o contexto de Santarém totalmente, né? Porque eu cheguei bem recente aqui, mas nas grandes cidades, realmente, os pais não gostam que seus filhos vá para a rua por causa de uma violência muito grande na rua. E acaba sendo o desafio que você está enfrentando. São vários lados lutando contra a questão da tecnologia, a questão da violência, do tráfico de drogas nas ruas, da falta de vontade, a criança não é estimulada, né, a chutar uma bola desde pequenininha, né, ou qualquer outro tipo de esporte, mas a gente sabe que é essencial para a saúde mental, saúde física e a socialização, né. Eu acho que também a criança aprender a perder. O esporte ensina a pessoa a perder, que ela nem sempre vai ganhar, né? Ensina também a ter uma mentalidade vencedora, porque está em busca de vitória, então ela vai ter que pagar um preço, sacrifício para alcançar um troféu, ganhar um campeonato. E realmente eu acho muito importante, mas eu vejo com
Que a tua luta é muito grande, né? E aí tu enfatizou numa parte assim que os pais têm medo aqui. O tráfico em Santarém é muito pesado. Falam assim que a gente pesquisando para poder fazer o projeto, né? Analisando tudo. Aqui em Santarém, tem que falar sobre isso, é a rota do tráfico internacional aqui. Então, a gente perdeu muitas crianças para o tráfico em Santarém, né? Tem muitas crianças que a gente perdeu. Mas não é parecido igual ao Rio de Janeiro, né? Não, perdemos. As pessoas, assim, eu falo assim, a facilidade. Muitos jogadores hoje eu consigo ir tentar conversar. Não, Marcos, eu não quero isso não para mim, tranquilo. Muitas pessoas deixaram de praticar. Meninos que eu vi jogar, né? E hoje não querem, brinco só por brincar, mas eu não quero nada de competição, alguma coisa séria. Não estão, perdi muitos amigos por tráfico também aqui em Santarém já. Então eu vi que assim, é direto, você está batendo de frente com um sistema totalmente quase dominado, né? E eu sempre falo que, mas o que é que tem o esporte, o que é que tem a religião no esporte? Ela tem de tudo. Na realidade, a religião ela tem que estar em todas as esferas. Eu tenho esse pensamento, em todas as esferas. No âmbito político, no âmbito de esporte, todos. A gente precisamos avançar cada dia mais. Então, são essas ferramentas. A gente não pode ir para trás. Mesmo que, como tu falou ainda agora há pouco sobre, os pais tenham medo. Sim, tem medo. Mas esse projeto, o ponto certo do projeto é esse. Não é só focar nas crianças, né? Mas sim trazer o âmbito familiar para dentro do esporte, dizendo assim que o meu filho, estou torcendo pelo meu filho, o meu filho, meu pai está torcendo por mim ali, né? Acreditando. Não é que queira dizer assim, você vai ganhar totalmente, não quero isso, eu quero que você compita e participe da competição, mas que seu pai esteja ali torcendo por você. O melhor torcedor, o melhor apoio vem da família. Isso você falou muito legal. Todos nós sabemos que os Estados Unidos é uma potência no esporte, né? Chega às Olimpíadas, normalmente eles ganham, né? Agora tem outros países, a China, por exemplo, está chegando muito perto, né? Mas eu estava ouvindo o Flávio Augusto, né? Um brasileiro, né? Empresário brasileiro, que ele comprou e fundou o Orlando City, né? Só que ele vendeu recentemente. Mas por que ele fundou o Orlando City? Ele foi morar nos Estados Unidos. Ele era empresário do ramo que não tinha nada a ver com o esporte. Ele tem as escolas WhatsApp, escolas de inglês. E morando nos Estados Unidos, os filhos dele ainda nessa fase da escola, né? Se envolveram em times, né? Das escolas e tal. E o que acontece? É um hábito da família americana, os pais levarem os filhos. A gente vê nos filmes isso, né? Às vezes o menino joga beisebol, pequenininho, os pais ficam na arquibancada vendo os filhos jogarem, são crianças ainda. Futebol americano. Futebol americano, beisebol, basquete, né? Mas também o soccer, né? O futebol, o nosso futebol. E ele percebeu que o soccer, o futebol, o nosso futebol lá nos Estados Unidos é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos. O basquete, eu acho que é o maior de todos. O futebol americano e o beisebol são os três mais importantes, né? Mas o soccer é o que mais tem crescido. E ele falou que ele foi morar nos Estados Unidos, já um empresário muito bem sucedido. Então, tipo assim, tinha muito tempo vago lá. Então, ele virou tipo motorista dos filhos dele e ia para os outros bairros ou para outras cidades para levar os filhos dele para jogar pelo time. E viu que todos os pais faziam isso e era um movimento muito grande. Então, ele falou assim, em termo empresarial, é uma demanda gigante de crianças e famílias procurando pelo esporte. Então ele falou assim, eu vou criar um time. E ele criou o Orlando City. Ele teve que construir um estádio. Ele construiu um estádio lá em Orlando, gigante. E ele fez o time. Ele começou o time. Eu não sei se o nome já tinha, mas para profissionalizar ele tinha que ter um estádio, né? Mas o foco dele principal não era o time principal. O foco dele de business, de grana, era o quê? Era fazer escolinhas do Orlando City. Tipo uma franquia. Em vários lugares tem uma escolinha do Orlando City que as crianças iam participar dessas escolinhas. Ele ia, claro, ganhar dinheiro, né? Porque ia ter uma mensalidade ali. E isso ia também alavancar o time principal. E tem tudo a ver com o que você está falando, né? Mas tudo começa o quê? Com os pais levando a criança para a beira do campo, né?
Eu acho eu também, eu sempre fui muito ligado ao esporte desde pequeno. Eu treinei também quando eu era mais novo. E meu pai trabalhava muito, não dava para ele me acompanhar, né? Então eu ia treinar por conta própria, eu ia nos jogos também, meu pai dificilmente estava. Eu acho que o público-alvo acaba sendo mais os pais do que os filhos, nesse primeiro momento, Nesse né? primeiro momento é isso. Para você trazer as Para crianças. trazer as crianças. Por causa disso que aí traz a confiança, né? Aí a pessoa começa a analisar o projeto, vê que é sério, tem base, aí sim. E até por causa da segurança, né? Também pela segurança também. Saber, né, o que se... Eu acho que esse acompanhamento, eu acho que isso a gente tem que discutir muito na sociedade, né, na igreja, essa estrutura familiar. Porque se não tiver estrutura familiar, Luciano, eu digo assim que a gente não consegue lugar nenhum. Família é base. E tem que ter base bíblica também. Se não tiver, não tem como. Porque eu falo assim que hoje o sistema brasileiro, nessa parte do esporte, está muito contaminado, né? A gente precisamos de muito mais apoio, não só o futsal, futebol, basquete, handebol, todas as modalidades. Precisamos de apoio, né? E isso nós não conseguimos ter. Hoje, olha, voltando aqui para Santarém, a gente temos um ginásio aí, né? Graças a Deus conseguimos. Dependemos muito tempo esse ginásio chegou, né? Mas até hoje não foi entregue. E, assim, se não é só o ginásio, eu falo assim que se for fazer algum trabalho um pouco melhor sobre o esporte, soltar esses outros ginásios, não só centralizar mas colocar em outras comunidades. As praças, né? As quadras nas praças, né? Falando sobre essas praças de esporte aqui em Santarém, elas são... Eu não vejo um tamanho adequado. Eu sempre critico isso. Eu não tenho uma estrutura muito legal. Mas isso aí é a comunidade. Beleza, a comunidade também tem que ter cuidado com isso. Mas, assim, se os nossos governantes colocarem um projeto melhorzinho, isso conseguimos focar, né? Não só na cidade, mas nessas comunidades, Cadeias Forte, Curaúna, Cuiabá, né? A gente consegue encontrar valores desse jeito. Marcos, você está com o time, então, campeão, né? Eu não sei se foi o último campeonato que houve, né? Isso, campeão. Aqui em Santarém. Então, você é o atual campeão. Atual campeão. Maranata é o atual campeão do campeonato de futsal que houve aqui em Santarém. E eu creio que esse ano voltam, né, os campeonatos locais aqui na cidade, mas também nível estadual. Como estão os preparativos do time para essa nova etapa aí, essa nova temporada de campeonatos? Sim, assim, primeiro pela nossa análise, né, que vai analisando, né, os campeonatos que vão ter agora em Santarém, parece que vai ter 2 aqui em Santarém que podemos disputar, né? Na verdade não é um torneio que vai ter, né? Mas o nosso objetivo maior mesmo é o campeonato estadual. Estamos tentando fazer, estamos procurando recursos para poder disputar o campeonato nacional. Vocês já estão classificados? Campeonato nacional, estadual? Já temos como se já somos federados, né? A gente vamos disputar aqui o campeonato no estado do Pará, eles são divididos em polos, né? Polo Tapajós, Polo Xingu, parte de Altamira, Anapu, e aqui temos em Santarém, são os 2, né? São 3 times, né? Nós e Juventude e Puga. Estamos torcendo para vir mais outros, para a gente fazer São Paulo aqui, para ter menos gasto. Aí precisa ter 4 pelo menos, né? Isso. Aí vocês competem aqui, aí classifica ali e vai para uma oitava de final. Aí vamos disputar um único representante, né, do polo, e vai disputar com outro polo do Xingu, e aí sim vai chegando vai chaveando até chegar na final. A final. Assim, é muito difícil, Luciano, porque eu entrando, mas analisando há muito tempo, né? O campeonato, os polos, é muito fácil para os times do estado, né, de Belém, eles disputarem lá em Belém. Eles não saem, né? Eles não estão saindo. E aqui não. Entendi. Os polos tem que... a gente tem que se deslocar, né? Viagem de lá tudo por estrada, né? O cara vai em Castanhal, vai gastar ali 30 minutos, 40 minutos, está em Castanhal. E olha, eu tive a oportunidade de sair acompanhando o time do Juventude. Um abraço até pro Edinho aí, o pessoal da Juventude. E para Anapu. Para onde? Para Anapu.
né? Na PUC? E eles foram jogar lá, e fomos daqui de ônibus. É uma viagem cansativa demais, né? Ir e volta, chegar em cima do jogo, ter aquela... o jogador chega cansado, chega muito fadigado, e para voltar é a mesma situação. É muito difícil, né? E para fazer essas viagens. E aí imagina a gente saindo daqui, como aconteceu com o time da Pulga, aqui também com as crianças. Saíram daqui, eles fizeram pegaram as crianças de base, né? Foram disputar o Paraense e foram de ônibus daqui em Belém, e de volta. Olha essa responsabilidade, com muitas crianças, até chegar lá. Mas, graças a Deus, trouxeram o título também aqui para Santarém. É isso que é mais relevante. Eu acho que eles vão tão assim, com sangue nos olhos lá por causa dessa viagem, que chega lá e ninguém... Verdade, não. Ninguém para, né? Vamos ter que trazer alguma coisa para casa. Né? E foram lá e, graças a Deus abençoou eles e trouxeram para cá. Então, assim... vocês avançando nas competições aqui mais próximas, é necessário ter bastante recurso para minimamente ter um ônibus para viajar, e as despesas. Como é que vocês fazem, Marcos, para... Os jogadores não podem ser só atletas, né? Eles têm que trabalhar também, ter seus empregos, porque não dá para viver do esporte. Do esporte aqui em Santarém. Aqui em Santarém. Ou dá? Não dá. Só ser bem claro aqui, não dá. Muitos jogadores trabalham, né? Ele faz essa jornada dupla, né? Jogo, trabalho, né? E a gente tentamos dar uma ajuda de custo, né? Por isso, porque temos que fazer uma situação dessa, né? E precisamos gerar isso. E aí fica meio complicado para nós. E até para viajar acho que fica difícil, porque gasta ali 2 dias para ir, 2 dias para voltar, fora o jogo, uma semana ali, né? Uma semana, aí passagem, aí tem que estar pedindo para empresa liberar, para ele poder jogar. Não, a empresa não, libera, mas como é que vai ficar a situação? Não, tem vezes que a empresa também não vou liberar para vocês, eu preciso dele aqui, então não pode. Então é meio difícil. Por isso que eu te falo que é muito fácil a gente trabalharmos hoje em Santarém, para desenvolver o estado do Pará hoje, no âmbito nacional, já está, né? Mas desenvolver mais e mais, precisamos focar muito na base na cidade. Precisamos, porque esses adolescentes estão vindo, tem como nós trabalharmos em cima deles, para tentar trabalhar com eles e ter um jogo excelente, não ter essa dificuldade no âmbito trabalhista. Entendi. E, cara, o time de profissional nós já falamos, né? Vocês estão... Quando eu digo profissional, sim, time adulto, né? Vocês já estão federados e competindo com todas essas lutas e dificuldades, mas no início você estava falando que o teu sonho, o teu projeto mesmo é começar a partir das crianças, porque você também tem um ideal da questão da socialização, de proteger as crianças da marginalização e promover o esporte, né? E também a tua preocupação com o esporte, com o futuro do esporte, né? Verdade. Em que fase está, Marcos, essa questão, então, de trazer as crianças para dentro? Assim, voltando lá rapidinho contigo sobre o recurso de viagem, deixa eu te falar. É assim, Luciano, é muito dificultoso, é o profissional entre aspas. Voltando, né? Profissional entre aspas. Não é profissional porque vocês não vivem disso, né? Profissional entre aspas. Precisamos muito recurso, né? Santarém tem um celeiro enorme de bons jogadores aqui, né? Mas precisamos de apoio. Essa é a verdade. Precisamos de apoio, né? Isso que está precisando. Para o time principal, né? Para poder estar viajando, fazendo essas situações aí. Assim, em termos de base, como tu falou ainda agora, perguntou sobre a base, né? A nossa base também precisamos ter um recurso, precisamos de apoio. Não, eu sempre falo que o apoio maior são dos pais. Eu preciso desse apoio. Eu tenho essa gana, né? Que eu preciso que eles estejam junto, trazer a confiança ali, né? É o que me motiva, como eu te falei antes. Mas então o projeto está parado ainda, né? Por causa que ainda não foi liberado muitas coisas, né? Mas estamos organizando para poder começar a trabalhar com essa escolinha. Entendi. Vocês atualmente treinam aonde? A gente treinamos na quadra da UEPA. Da UEPA, tem uma liberação lá. Bem localizado ali, né? Uma quadra coberta, né? Bem coberta. Então, no inverno, vocês podem
tá trabalhando. Podem treinar. Muito legal. Marcos, como é que as pessoas estão nos assistindo, talvez empresários que estão assistindo ou pelo YouTube ou pela própria TV Amazônia e quiserem fazer uma parceria com o Maranata Futsal, qual é a contrapartida que você pode dar, ou que, se você fosse vender essa ideia, fala assim, vem, acredita nela, porque você vai ter esses resultados. Quais são os principais resultados para uma empresa ou um parceiro se ligar contigo nesse projeto? Assim, para chegar a esse ponto aí, nós trabalhamos com as nossas mídias, né? Nossas mídias sociais e divulgação dos jogos, colocando a empresa junto lá, abraçando, trazendo, divulgando nos jogos, deixa eu te falar, a gente tem um leque de opções para colocar a parceria, né? E precisamos, só quero que, se alguém se interessar e querer conhecer o projeto, estamos dispostos a conversar para poder mostrar. Eu fiz essa pergunta, mas, na verdade, foi quase uma pegadinha, mas não foi uma pegadinha. Porque, do meu ponto de vista, que o maior resultado e o maior retorno que qualquer um que apoiar o teu projeto, principalmente, não que os adultos não sejam importantes, né? O futsal é muito importante como esporte, a cidade precisa dar oportunidade para os atletas, né, terem onde praticar e até viver disso. Mas quando diz respeito a crianças e adolescentes, o que as empresas ganham com isso, principalmente, é o resultado social, né? É interessante, eu tenho conversado com muitos empresários ultimamente, até por causa do ministério lá na igreja, né? E até o Irineu está aqui junto, e de vez em quando a gente tem umas reuniões, e é interessante como o empresário pensa, né? Às vezes as pessoas acham que os empresários, eles só querem dinheiro e criam um estereótipo nocivo, né, do empresário, né, como se todos os empresários fossem pessoas arrogantes, pessoas que causam mal para a sociedade, mas eu creio que a maioria não é assim. E um dia, conversando com eles sobre um projeto que a gente queria apoiar, aí um falou assim, cara, o nosso resultado nisso, porque era um projeto que em princípio não traria retorno financeiro imediato, e talvez nem trará retorno financeiro. Aí ele falou assim, a melhor forma de a gente trabalhar isso e vender para os outros empresários é falar assim, você já pensou, você tira uma criança dessa da rua, possivelmente vai livrar ela de entrar no sistema aí do tráfico de drogas, ou de ser um usuário de drogas, porque a gente sabe que a maior índice de violência nas cidades hoje, nos bairros, está justamente por causa do vício, né? Ele começa a consumir drogas, se torna viciado, no início ali talvez pouca coisa, consegue até manter, mas chega uma hora que aumenta o vício, ele não consegue mais ter dinheiro para comprar droga, e ele começa a pequenos delitos ali no bairro mesmo, começa a roubar um botijão de gás da casa do vizinho, uma bicicleta para vender, aí daqui a pouco está invadindo a casa, daqui a pouco está andando armado, assaltando na rua e fazendo coisas que jamais imaginaria que um adolescente, que era um adolescente ali da comunidade normal, filho do pessoal que a gente conhece há tanto tempo, faria essa coisa. Então eles pensam assim, só de você pensar que daqui a um tempo esse adolescente que você tirou da rua, que poderia se envolver nisso, não vai estar invadindo a tua loja, roubando o seu comércio, já é um resultado financeiro e principalmente social. De repente, talvez o maior medo dos comerciantes de Santarém hoje é estar de porta aberta, entrar 2 jovens armados ali, assaltar o caixa, dar um tiro ali no funcionário, ou sequestrar, né, fazer um sequestro ali e causar uma violência maior na família de um empresário. Então, os empresários, quando se tratam de questões sociais, eles têm que pensar lá na frente, né? Não pensar, você falou das mídias sociais, a gente não sabe se vai trazer um retorno financeiro para eles, não tem nem como prometer isso, né? Mas o que pode prometer assim, você vai estar ajudando a crianças terem um futuro melhor, porque certamente o esporte faz isso, né? O esporte faz isso, e o esporte ligado ao evangelho, né, muito mais. Olha, não tem nem como lembrei de uma história que marcou muito comigo. Eu tenho um jogador hoje, né, que o pai dele
viu o projeto, né? Viu nós treinando, conversou comigo, falei, olha, o meu trabalho é desse jeito, eu gosto da maneira que eu trabalho, um pouco mais rígido em algumas coisas na parte do treino, né? Em termos já do adulto, né? E o pai dele chegou comigo, esse jogador, e disse assim, Marcos, eu quero muito que tu me ajude. Eu falei, diga, tem como tu colocar meu filho contigo, trabalhar no teu projeto, que ele joga? Eu falei, qual é o motivo? Porque eu já coloquei ele em algumas situações e eu vejo que eu não consigo tirar ele das drogas. O menino, e eu falei, traz ele. Quando isso aqui aconteceu, ele chegou para mim, ele trouxe. Aí eu já conheci o rapaz, né? E aí, Marcos, tudo bem? Tá, vou dar uma oportunidade. Eu falei, não vou te dar, me dá uma oportunidade. Não, vou te dar uma oportunidade. Quero que você venha jogar comigo. E o pai trouxe ele para mim. E conversando comigo, todo dia ele me liga, Marcos, como é que já vai começar as competições? Eu falei, ainda não, a gente não tá. E é um pai totalmente que ele está ligado, ele me liga, quer saber como é que está o projeto, e pede para eu conversar com o filho dele, de vez em quando eu converso, né? Chamo ele, bora, troco algumas ideias, tento passar alguns ensinamentos já, né? Porque assim, não adianta você fazer um projeto e você não ter uma base de conhecimento para te repassar. Você tem que ter um conhecimento. E eu fui buscar isso um pouco mais de fora. Fui me especializar um pouco mais para poder ensinar o correto, né? E converso com esse rapaz. É uma coisa que me motiva também. Você falando, e lembrei dele que o pai dele veio. Pediu para conversar com ele e hoje o rapaz está aí com a gente. Foi para a igreja, né? Foi para a igreja, está na igreja. É uma satisfação muito grande. E falando dos empresários, olha, eu tenho um rapaz que eu digo para mim que ele é um pai. É o João Pigarilha. João Pigarilha, Josivan, o doutor Josivan. O João foi o último entrevistado aqui do programa. Olha aí. Chegou, conversou comigo, apresentei o projeto para ele, me abraçou de uma tal maneira, Marcos, eu estou contigo. Eu expliquei, levei o projeto para ele, ele falou, Marcos, o que tu precisar, eu estou contigo aqui. Não financeiro, é o apoio moral dele estar lá e conversa e pergunta como está também, manda mensagem. E aí, como é que está? Também o Joaci, né, o conhecido também, outro empresário. Você também é empresário? Empresário, Joaci. O João da Massa Mix, né? E o doutor Josivan também. Josivan? Qual é a empresa dele? Na realidade, ele é odontólogo. Ele é odontólogo. E eles são da igreja, todos são da igreja. A gente congrega, né? E a gente conversa quando a gente é da igreja, fica conversando sobre isso. E são os três que até hoje abraçaram e estão comigo desde o começo do projeto, né? Pessoal, nós vamos finalizar então o nosso programa ANW de hoje. Agradecer muito a presença do Marcos. Parabéns pelo projeto. Obrigado, sim. Tem nossa oração, nossa torcida também, para que vocês ganhem mais títulos com o time adulto e principalmente comece logo, né, a ter as categorias de base, as crianças treinando, aprendendo, né? O esporte ensina muito, eu sei que a motivação de vocês é muito boa, muito excelente, e também uma forma de colocar os valores cristãos, né? Aí você pode falar, mas esse projeto é evangélico? Eu acho que não é, você não quer dar um nome de evangélico, mas vai falar sobre Deus, sobre família, sobre autoridade, né? Sobre disciplina, coisas que todo cidadão precisa. Eu tenho certeza que você, pai, gostaria que teu filho tivesse envolvido no local assim. Então, procure também, você que é pai e quer saber mais de quando vai começar o projeto com as crianças, procure aí o Instagram, vai aparecer mais uma vez aí na tela, Maranata Futsal Oficial, @Maranata Futsal Oficial, e também tem o @Marcos Wallace. Isso, talvez pode falar com o Marcos no privado, né? E tem um WhatsApp também do projeto mesmo, né? Que é o número 9207 0320. 9207 0320. E assim, Luciano, sempre coloco, como eu falei para ti, agradeço muito antes da oportunidade. Quando eu lancei o projeto, eu pedi a tua direção, né, com o meu pastor de cobertura, pedi a tua direção que pudesse lançar esse projeto, porque eu sei que esse projeto não saiu só do meu desejo, mas sim eu sei que primeiro saiu do coração de Deus para poder executar isso. Eu sou só quando eu entendo que o servo é isso,
Você veio para servir a Deus. Você nega a si mesmo. Não existe mais o eu, né? Existe obediência, né? E eu sempre trago essa frase que se você quiser mudar o mundo, você tem que mudar como uma criança. Aí você vai ver. Essa frase foi do Ayrton Senna. Eu tiro isso dele. Trago isso comigo, que não adianta você querer falar muito ou haja, faça, né? E você vai ver o resultado. Ok. Obrigado. Deus abençoe. Agradeço. E assim finalizamos mais um NW. Deus abençoe. Continue conosco aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, afiliada da Rede Super de televisão. E se você que está no YouTube, né, confira nossos outros programas e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Sempre no NW, uma entrevista edificante e também com pessoas de sucesso na sociedade, com projetos relevantes. Então, até o nosso próximo encontro aqui mesmo, nesse local, a NW Amazônia News Weekend.